Tudo bem, pessoal? Nós vamos entender agora um pouco dos números inteiros. Então vamos ver. Os números inteiros pertencem ao conjunto denominado Z. No conjunto, então, do Z, ou no conjunto dos inteiros, estão todos os números positivos que pertencem aos naturais que nós já conhecemos. Mas no conjunto dos inteiros, há todos os positivos dos naturais mais os seus opostos ou simetrizáveis. Ou seja, quando eu tenho 1 para o natural, dentro dos inteiros eu tenho o seu oposto, menos 1. Então eu vou ter lá desde o infinito todos os números negativos, mais todos os números positivos contendo dos naturais. Agora, uma coisa importante da gente pensar é que no conjunto dos inteiros há todos os naturais, ou seja, todos os naturais também são chamados de inteiros, mas os inteiros não podem ser chamados de naturais. Percebe? Por exemplo, o número 3. O número 3 é natural, mas também é inteiro. Agora o menos 3, ele é inteiro, mas não é natural. Ok? Então é importante saber que os naturais estão contidos nos inteiros, mas os inteiros não estão contidos dentro dos naturais. Vamos adiante. Vamos pensar agora na reta numérica dos conjuntos dos inteiros. Aqui nós temos, olha, os negativos, indo do zero até o infinito negativo, e aqui do zero até o infinito positivo. É interessante perceber essa linha aqui de simetrização, ó. Então o 1 vai, se nós cortássemos isso, né, e colocássemos um em cima do outro, 1 cairia certinho em cima do menos 1, 2 do menos 2, para mostrar o que de fato é oposto ou simetrizável, ok? Então 1 oposto de menos 1, 2 é oposto de menos 2, e assim por diante. Bom, uma coisa interessante a entendermos principalmente com os números negativos é, quanto mais eu vou para a minha esquerda, ou quanto mais eu me distancio do zero, cada vez menor o meu número fica. Então menos 10 é menor que menos 1. A gente acha que não, né? Acha que o menos 10 é maior do que menos 1. Muito pelo contrário. Menos 10 é menor que menos 1, porque menos 10 está bem mais distante do que o menos 1 com relação ao zero. Agora, dos positivos, quanto mais distante eu fico do zero, mais eu tenho um número maior, mais aumentam os meus números. Entenderam? Então, quanto mais distante eu fico do zero para o lado esquerdo, menor meus números ficam. Quanto mais eu distancio do zero para o meu lado direito, maior os números meus ficam. Meus números ficam positivamente, ficam maior, negativamente ficam menor. Ok? Bom, entendendo isso, nós vamos perceber uma coisa. Quando os números inteiros vieram, o conjunto dos números inteiros, e nos deram simetrizáveis, os números negativos, muita coisa legal deu para ser feita. Porém, houve um problema. Voltando para a nossa reta numérica, perceba uma coisa. Se você está aqui no zero, e você vai, o zero seria o térreo de um prédio, e você vai para o menos 3, a garagem menos 3, quer dizer que você andou uma distância de menos 3? É possível andar negativamente? Logicamente que não, isso é uma incoerência. Como é que você anda negativamente? Você sempre anda positivamente com relação a distâncias, a tamanhos. Pensando nisso, o módulo consegue resolver esses problemas. Quando você tem um tamanho negativo, você utiliza o módulo. O que o módulo é? O módulo é simbolizado por esses dois risquinhos aqui, que alguns chamam de caixinha, mas não é nada disso, é o módulo, o símbolo do módulo. E quando você tem um número menor que zero, você pode colocar ele no módulo e ele então passará a ser positivo. Mas por que vai passar a ser positivo? Porque o módulo pede o oposto dele. O oposto de menos 17 é 17. Então, positivo. Agora você vai perguntar, professor, e se eu colocar o 17 positivo dentro do módulo? Ele vai pedir o oposto? Não, porque o módulo tem uma característica. Ele pede o oposto apenas dos números menores que zero, ou seja, dos números negativos. Certo? Aqui está embaixo uma ideia, tá vendo? Ó, o módulo de 17, coloquei lá 17 positivo, continua 17, porque o módulo só pede o oposto dos negativos e não dos positivos. Continuando com os números inteiros, há algumas coisas importantes. Primeiro, soma e subtração de números inteiros. Por exemplo, quando você for somar e subtrair, tem que ter uma coisa em mente, uma coisa assim na cabecinha que é importante. Quando você tiver os números positivos, você tem. E quando você tiver números negativos, você deve. Então nós temos que lidar com os termos tenho e devo. Por exemplo, 10 positivo, você tem 10. Mais menos 8 negativo, você deve 8. Então, 10 que você tem, pagando 8 que você deve, por exemplo, 10 reais que você tem, gastou 8 reais e você ficou com 2 positivo. Agora pense numa coisa, você deve 10 e você tem 8 agora. Devo 10, tenho 8. Então devo 10, eu paguei 8, continuo o quê? Devendo 2. Menos 2. Imagine se fosse menos 10 mais menos 10. Você deve 10 e deve mais 10. Então seria quanto? Menos 20. Você continua devendo, só que agora mais. Menos 10 mais menos 10 deve 20. Então sempre pensa no que você tem e no que você deve. Tenho positivo, devo negativo, e você vai conseguir traçar essa ideia de operar
soma e subtração com números inteiros. E agora nós vamos para multiplicação e divisão de números inteiros, que é um pouquinho diferente, e nós também aqui nesse caso, quando dividimos e multiplicamos números inteiros, nós temos que operar os sinais. Alguns dizem que é o jogo de sinal, e eu prefiro dizer que nós operamos sinais. Pensando, se eu tenho aqui um mais, o positivo, e opero ele com um outro mais, um negativo, um outro positivo, então eu tenho resultado positivo. Mas, se eu tenho um negativo, um menos, opero com outro negativo, um outro menos, eu vou ter positivo. É interessante isso. Ou seja, negativo operado com negativo, menos operado com menos, continua dando positivo. Agora, opero um positivo mais com um negativo menos, aí sim eu tenho menos. Opero um menos negativo com um mais, um positivo, continuo tendo menos. O que nós podemos dizer aqui é uma coisa muito simples. Toda vez que eu opero sinais iguais, positivo operado com positivo, negativo operado com negativo, eu sempre tenho o positivo. Quando eu opero sinais diferentes, positivo com negativo, negativo com positivo, sempre eu vou ter o resultado negativo, sempre vou ter menos. Bom, colocando isso em prática, coloquei aqui embaixo, olha, uma tabelinha da operação de sinais para nós pensarmos nisso, né? Então, olha só, 10 vezes 2. Quanto que é 10 vezes 2? Vamos primeiro operar a parte aritmética. 10 vezes 2 é 20, ok? Agora, positivo operado com negativo, olha lá, positivo operado com negativo vai me dar negativo, ok? Vamos para a divisão. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Menos operado com mais é negativo. Vamos para o outro exemplo agora. 10 vezes 2, 20, como nós vimos no primeiro caso. Mas negativo operado com negativo, positivo. E o último, 10 dividido por 2, 5, como nós sabemos, positivo operado com positivo, deu positivo. Então, todas as vezes que você for multiplicar e dividir, você opera os sinais. Agora lembre, só na multiplicação e na divisão. Soma e subtração, você não pensa em operação de sinais. Você não pede oposto de nenhum número, é diferente. Aí você tem e você deve. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos aí depois nas nossas aulas também. E agora vão lá para fazer os exercícios. Um abraço e até a próxima!